بل بالأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. Caros estimados ouvintes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuando com o sunan de como usar a casa de banho logo ao amanhecer, e conforme nós dissemos, uma das primeiras coisas logo após acordar, a pessoa sente aquela necessidade de usar a casa de banho, e todos nós fazemos, só resta-nos fazer de acordo com o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, mencionamos alguns sunnah e hoje vamos falar de como era a tradição ou a forma de como o profeta sallallahu alaihi wasallam ele fazia o ghusl e ele tomava o banho. Mas antes disso, o hadith de Anas radiallahu anhu, ele diz que certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam ele passou por Sa'ad radiallahu anhu e ele disse, e o Sa'ad radiallahu anhu estava a fazer o wudu, e o profeta sallallahu alaihi wasallam viu Sa'ad a fazer o wudu e disse: "Ma hadha saraf ya Sa'ad?" "O Sa'ad, de onde vem este esbanjamento?" Portanto, ele estava a fazer o wudu, mas estava a usar muita água. Sa'ad radiallahu anhu disse: "Afil wudu e saraf?" O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, até quando estamos a fazer o wudu existe esbanjamento? Quer dizer, eu estou a usar água a mais, mas estou a usar para uma boa causa. Será que isso também é algum problema? Será que nisso também existe esbanjamento? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele respondeu, disse: mesmo se você estiver ala nahrin jar, próximo ou à beira de um rio a escorrer, você deve usar a água suficiente para fazer a sua ablução. Disto nós podemos aprender, e a lição que tiramos, por mais que a pessoa tenha água suficiente, tenha muita água, tenha tanques de água, ou até esteja à beira do rio ou do mar, ele, quando estiver para tomar banho, ele deve usar a quantidade de água que for necessária para preencher o requisito e a obrigação do ghusl e não esbanjar água. Portanto, Aisha radiallahu anha, ela diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam ele costumava usar um mud. Um mud é aproximadamente meio litro a 750 mililitros de água para fazer o wudu. E ele usava 4 destes. Estamos a falar aproximadamente de 3 litros para fazer o ghusl, e por vezes ele usava 5 desses. Então, pouco mais de 3 litros ou 4 litros para fazer todo o ghusl. Então, não há motivo para nós estarmos a esbanjar água. Ela mesma narra no outro hadith qual era o procedimento e como o profeta sallallahu alaihi wasallam tomava banho. فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ. Ele costumava primeiro lavar as suas mãos. ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ. Depois ele fazia o wudu, estando dentro do banho, mas ele fazia o wudu assim como a pessoa faz o wudu para o salah. ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْإِنَاءِ. Depois ele colocava os seus dedos no recipiente onde tinha água. فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ. E ele fazia khilal, quer dizer, passava aquela água molhada sobre os seus cabelos. ثم يصب على رأسه 3 غرفات. Depois ele colocava, ele deitava a água que restava no recipiente 3 vezes sobre o seu corpo inteiro. Então aqui também, se for um banho obrigatório, nós temos que ter todo o cuidado que nenhuma parte do corpo fique seca após o banho. Quer dizer, todas as partes do corpo devem estar molhadas. Existe um outro hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, Abdullah ibn Mughaffal radiallahu anhu, ele é o narrador, ele diz: "La yabulanna ahadukum fi mustahamihi thumma yaghtasilu fi." Este hadith está no Abu Dawud. Que a pessoa, quando está a tomar banho, então aquele local é apenas para tomar banho. É apenas para tomar banho.
E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: nenhum de vós deve urinar em um lugar e depois em seguida tomar banho naquele mesmo lugar. Então a pessoa nos dias de hoje pode estar dentro do seu polibanco ou dentro da sua banheira. É um lugar para tomar banho, naquele lugar não deve passar ou não deve livrar de qualquer outra necessidade. Portanto, Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu da pessoa urinar e depois ter que tomar banho naquele mesmo lugar. Estes são alguns sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam de como ele tomava banho e a quantidade de água que ele usava para tomar banho era uma quantidade suficiente, uma quantidade necessária, e não esbanjava água enquanto estivesse a tomar banho. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.